Fala, galera da CLSJ, estamos aqui em mais um episódio do Be Free Podcast. E eu estou aqui com ele, meu marido, né? Ele, né? Eterno juntos, né? Olha só, gente, que Deus faz, né? Além de ser casada, conviver 24 horas, a gente tem que fazer a apresentação dos podcasts juntos, olha só. Mas, ó, você, casal que tá assistindo isso em casa... É difícil, né? Deus, ele prepara tudo, né? Ele quer tudo. Ele quer o casal unido em casa... Ele quer o casal unido na igreja e quer o casal unido gravando podcast. É isso mesmo, ó. Graças a Deus, porque Jesus deixou a gente gravar junto, né? É verdade, porque tem casais aí que podem sentar junto que eles começam a brigar, né? É, eles não podem gravar junto, pode cantar junto, aí a gente pode, né, irmão? A gente pode. Que bom, graças a Deus. Nós somos escolhidos. E hoje a gente tá aqui, gente, com um convidado que vocês não têm noção. Fala verdade. sério. Não, esse convidado é demais. de tirar o chapéu, né? É de glorificar de pé, né? É de glorificar de pé, da igreja levantar e dar glória. Fala sério. É hoje, gente, hoje vocês vão ter realmente uma experiência com Deus. Porque o que esse convidado... Deixar na surpresa ainda. Não, Deca, é verdade. Eu não tenho nem o que dizer. O que ele viveu com Jesus, olha, não é pra qualquer um. Quando a gente ouviu essa história a primeira vez, a gente ficou assim, chocado, né? Foi. Foi de tremer o corpo, assim, falar, Deus, o que o Senhor faz? Exatamente. Muito mesmo. E daqui a pouquinho vocês vão conhecer ele. Mas, primeiro, vamos chamar a... Vinheta. E é isso aí, família CLSJ, voltamos. Mas antes eu quero falar uma coisa que eu sempre falo aqui todo podcast. Estamos aqui na Viu Studio gravando esse maravilhoso podcast. Esse espaço aqui é maravilhoso, você tem que vir aqui conhecer. Se você está precisando gravar um podcast, um treinamento para a tua empresa, um clipe, qualquer coisa relacionada ao audiovisual, procure esses caras aqui, porque esses caras aqui são bons. Olha só, olha aqui pra gente aqui, é maravilhoso, gente. É só você entrar aqui no contato, aqui vai ter o site aqui embaixo, o Instagram, vai ter tudo aqui. É só entrar em contato com eles. Tudo certo? Tudo certo, agora vamos apresentar ele, Vamos. Mas ainda não mostra ele, hein, gente? Só vou falar da biografia dele. É verdade, não mostra, ó, produção. Não mostra Diretor. ainda. Deixa a galera ficar curiosa. Deixa a galera, não mostra. Não mostra. Gente, estamos aqui, ó. Antes de eu falar o nome dele, eu vou falar o que ele é. Isso, não fala o nome. Ele é pastor da igreja Ministério Manassés. Eu sou o pão da vida. Ele é adorador. Trabalha na mídia e no som. Adora muito. Adora muito. É missionário. Esse aí gosta de uma missão também, hein? Uhum. A profissão dele, ele é eletricista de automotivo. Casado há 21 anos com a Fabiana. E é pai do Nicolas, de 19 anos. E do Miguel, de 9 anos. Estamos aqui com o... Robson. Aê! Pastor Robson! Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus amados, felicidade. Para mim é uma alegria muito grande, gratidão por ter conhecido vocês, né? Porque a palavra do Senhor, Jeremias 33:3, vai falar: clama-me e responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sabia nada disso, Deus já tinha preparado esse momento, né? Isso aí eu acredito e creio, porque a nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Então isso daí a gente não esperava, né? E Deus, ele vai preparando, né? As pessoas, preparando o caminho que a gente deve seguir. E vocês vão ver a mudança, conforme a gente vai batendo papo aqui, vai conversando, vocês vão entender o que é ser tirado do lamaçal de pecado, né? Nascer uma nova criatura. Eu fico muito feliz de ter conhecido vocês, para mim é uma alegria muito grande, porque Deus, ele une aquelas pessoas que ele quer que sejam felizes, né? Turbulência a gente vai passar, muita tribulação, porque o cristão ele tem que viver disso. Ele tem que viver muito de tribulação, senão ele não vai conquistar o reino de Deus. Porque o evangelho não é mil flores, né? É verdade. Sofrimento na alma.
Robson, pra quem não sabe, né, é um grande amigo da gente, né, porque assim, Verdade. Deus, ele manda bênção na tua vida, né, e essas bênçãos é uma pessoa que tem que estar aqui da minha frente, o Robson, né. No mundo a gente tinha muitos amigos, né, todos foram embora. Porque A gente achava que eu era amigo, na Isso. verdade. Né? porque não é todos foram embora, porque a gente sai de uma vida, né, e quando você troca, ninguém aceita mais, né. E Deus faz essa limpa na tua vida de tudo, né. E ele colocou grandes amigos na nossa vida e o Robson é um deles, né? Verdade. E só falando um pouquinho aqui do Robson, né? Para quem o pessoal de casa saber como é que a gente conheceu o Robson, né? A gente foi numa igreja, né, irmão? Uhum. E a gente tava lá, lá no aeroporto, lá perto do aeroporto. A gente foi lá, né, dar o testemunho e tal. E aí a gente sentou lá na cadeira, daqui a pouco entrou o Robson lá, do jeitinho dele, né? Até bem que, né? Entrou o Robson lá, o tiozinho lá quietinho. O Cabraco chama ele de tiozinho, mas não é. Mas não, vocês vão ver quem era esse tiozinho, né, Robson? Mas é tiozinho com todo o carinho, né? Que tipo, né, tiozinho bonzinho sempre entrando lá, pegou o microfone, começou a contar o testemunho dele. Comecei a chorar, né? Chorar. Falei, Deus do céu, o que é isso? Nós não somos nada, pai. E aí, né? Aí a gente, né? Peguei o contato dele, passou alguns meses, né, Robson? Só alguns meses, eu falei, nossa, a nossa festa da igreja vai ser de testemunho, né? Deus falou que vai fazer um testemunho, só de testemunho. Falei, nossa, eu tenho que chamar aquele homem para dar o testemunho. Será que ele vai lembrar de mim? Aí eu liguei para ele, Robson, você lembra de mim? Na verdade, nem era o Robson, nem sabe o nome dele, né? Era o irmão, né? O irmão da igreja. E aí, quando a gente ligou, né, Robson? Conta aí, né? A gente ligou, mandei mensagem. O Fernando, a gente estava num domingo, né? Falando de vocês, né? Que Deus fez, tirou vocês lá daquele lugar lá, da Macumba, né? E a gente comentando, no domingo, depois do culto, a gente estava comentando de vocês, falando, uma família lá de 20 famílias, Deus converteu 17, não é isso? Converteu 17 famílias, uma benção, sei o quê, falando de vocês, maravilha. E eu me encaixava nessa mudança também, né? Isso daí é muito gratificante, porque a gente vai colocando mais fé na nossa vida, né? Onde Deus vai movendo. Porque a palavra, Jesus falou que os médicos, os são não necessitam de médico, né? Mas sim os doentes. E no caso são os pecadores, né? É verdade. Verdade. No caso são os pecadores. E ele tirou nós do lamaçal de pecado, né? Do engano, do erro, né? E trouxe para essa maravilhosa luz, né? Tirou nós das trevas para essa maravilhosa luz. E para mim é uma alegria muito grande, porque a nossa vontade não diz com a vontade de Deus, né? Ela é totalmente ao contrário das coisas que Deus quer para nossas vidas. Porque o que a gente fazia antigamente não agradava a Deus, nem a nós mesmos, mas sim agradava o pecado. E o pecado a gente sabe muito bem fazer, né? Que o apóstolo Paulo falou. O que eu quero fazer, não faço, mas o que eu não quero, acabo fazendo. Né? Que é o pecado. Então, nós somos especialistas em fazer erro, né? Nós somos especialistas. E Deus não, Deus ele é especialista em fazer o que é certo para nossas vidas. Verdade. E quando a gente estava comentando de vocês, na segunda-feira o Fernando me ligou. Né? Olha só como é. Aí o Fernando me ligou. Ô, irmão, você lembra de mim? Na hora eu falei, irmão, eu estava falando de Deus, irmão. Eu falei, irmão, de Deus, sabe por quê? A gente estava falando de vocês ontem à noite a gente estava falando de vocês, é de Deus. Aí ele comentou do aniversário e tal, e Deus mandou te convidar. Falou, irmão, amém, estou sim, estou envolvido, pode falar o dia certinho, estou sim. Isso tudo é para a glória de Deus, porque é para fazer a vontade de Deus, não a nossa, né? Verdade. É que eu falo para os irmãos dentro da igreja lá, eu falo, irmão, a minha vontade, eu não estou aqui para fazer minha vontade, a minha vontade é estar em casa, assistindo televisão, cheirando o cangote da minha esposa, não. Eu estou fazendo desse jeito mesmo. Mas estou para fazer a vontade de Deus. Porque se eu ficar em casa cheirando o cangote da minha mulher, eu vou ficar morrendo espiritualmente. Porque a vontade da carne é isso. Você está fazendo, você encontra a vontade de Deus, é a vontade da carne. Então, se você estiver no culto, tendo a comunhão com os irmãos, é isso que Deus se agrada, né? Porque ele tirou você do pecado para você abandonar o pecado, não para você conviver com ele, né? Verdade. Então, isso daí para mim é uma alegria muito grande. Eu comentei com o Fernando, foi uma benção. Eu fiquei muito feliz, convidei o Orlando também. Falei, Fernando, pode convidar o irmão e tal? Falei, não, pode chamar. Foi uma benção também, o Orlando deu um testemunho lá também, né?
Verdade. E teve os irmãos também que Deus também uniu. É como o Fernando falou, é os amigos que Deus vai colocando. Né? Vai. E como o Fernando falou, eu tinha muitos amigos mesmo. Na vida do crime eu tinha muitos, mas aqueles um amigo falso, né? Amigo falso. E quando você tem dinheiro, você é um amigão. Bate nas costas, mas você é de amigão e tal. E você se empolga com aquilo, você só vai se complicando. Você vai só se complicando. Eu tive muitos amigos na vida do crime, muitos mesmo. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele me fez me afastar. Deus me afastou, esses amigos, tudo. Tem pessoas que falam comigo, pessoas que falam, ô fulano, lembra daquele dia, sei o que e tal. Deus é tão maravilhoso que ele apagou isso da minha mente. Eu tento lembrar e não consigo. Tento lembrar. Por quê? Porque aquilo não vai me agradar. Nem agradar o Senhor. Né? Deus, ele tira fora aquilo que não vai te trazer benefício nenhum. Ele tira fora. Então, o que vai beneficiar as coisas que agradam a Deus. Verdade. Ele faz isso daí. Amizade aí não tem, não. E na vida do crime é uma falsidade tão grande que eles falam assim, o crime é podre, mas não admite falha. Mas, quer ver? Já começa, o crime é podre, mas não admite falha. Mas os próprios traficantes são podres. Verdade. Eles são os que mais erram. Por quê? Porque, veja bem, o traficante, ele fornece droga para o usuário. Já começa por ele, fornece droga para o usuário. Isso aí eu tiro por mim mesmo. E quando um usuário erra, vamos supor, ele dá uma ordem lá na biqueira, de não roubar na quebrada, né? Ele não roubar, fazer nada disso. Aí o usuário vai lá, fora de si, vai fazer aquelas loucuras lá, e ele quer dar um corretivo. Ele quer bater, quer matar, quer fazer isso, fazer aquilo. Mas quem é? Deixa eu te falar. Quem que é o pivô do erro? Você. O próprio traficante. Você vê como é podre mesmo o negócio? O negócio é uma sujeira, uma bagunça que eles colocam, jogam areia no ouvido e nos olhos dos outros. Eles querem ser errado, eles querem ser certo em cima dos erros deles. Verdade, não, o mundo ele entrega essas coisas assim pra gente, né? A gente tem outras experiências, outras coisas, né? Mas o mundo ele te oferece isso, né? O mundo ele quer te oferecer isso, né? O mundo não te fornece nada do que o reino te fornece. Nenhum, né? Exatamente, né? E mas, Robson, eu quero saber uma coisa. Ele já deu um spoilerzinho aqui, né? Mas eu quero saber, o pessoal de casa, né? Conta pra gente, quem é o Robson? Onde ele nasceu? De onde ele é? Fala aí da sua vida aí antes de Cristo, desde quando você nasceu. De onde você é? Você nasceu onde? Irmãos, eu não tive uma oportunidade de estudo, não tive um desenvolvimento no estudo, porque minha mãe, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, até os 16 anos, eu tinha muito um princípio dentro de casa que minha mãe brigava muito com meu pai devido à cachaça, né? Devido à cachaça, eles brigavam muito, então essa oportunidade eu não tive devido a isso daí. Porque o meu pai brigava muito com a minha mãe. Então eu não tive a oportunidade porque eu tinha que ficar em casa cuidando da minha mãe, para não acontecer nenhum mal. E aos 16 anos, eu fui cuidar da minha mãe, eu tinha que trabalhar para cuidar da minha mãe e meus 2 irmãos mais novos. Foi isso que aconteceu. Então, eu não tive um estudo. E hoje, para tudo que Deus me ensinou, foi através do Espírito Santo. Ele que me ensinou o que você tem que fazer, o meu desenvolvimento na leitura, assim, no entendimento da palavra, foi ele que me ensinou, né? Então, eu não tenho um avanço no estudo devido a isso daí. Aí eu parti, fui para Bahia, morei 1 ano e 6 meses na Bahia, sou da Paraíba. Você nasceu na Paraíba. Desci na Paraíba, nasci lá em Pombal, na Paraíba. Nasci em Pombal. Com 19 anos fui para Bahia. Morei 1 ano e 6 meses na Bahia, arrumei uma namorada lá e vim embora para São Paulo. Eu vim embora para São Paulo e de lá... Qual a idade? Com a namorada ou sem a namorada? Não, eu vim sem ela. Ah, tá. Eu vim sem ela. Aí eu me separei dela, por 5 anos que eu estava com ela, eu separei dela. Aí com 25 anos eu conheci a Fabiana. Conheci a Fabiana. A Fabiana foi morar comigo com 13 anos de idade. Peguei para criar. Nossa, olha só. Mas para a glória de Deus está aí comigo, né? Capengando, mas para a glória de Deus está aí. Eu conheci a Fabiana,
Hoje eu vejo uma excelente mulher, um exemplo de mãe, de esposa, de mulher trabalhadeira. Eu chamo um exemplo dela, eu vejo muito isso daí nela. E é aquilo, né? Eu acredito que foi Deus que colocou em minhas mãos. No fato de ser nova, isso não quer dizer nada. Mas a minha trajetória, eu agradeço primeiramente a Deus e ela, porque ela ter aguentado tudo que ela passou pelos meus feitos, eu agradeço muito primeiramente a Deus, segundo ela ter aguentado, porque não é qualquer uma não que suporta tudo que ela suportou, não é qualquer uma não. Ali é uma guerreira mesmo. Sim. E ela me conheceu eu com 25 anos eu já usava droga, né? Ah, você já... Influenciado pelos amigos, que falavam que era amigo. Né? Aí você foi pra Bahia. Não, ele voltou. Não, vim da Bahia pra cá. Da Bahia pra cá. Eu vim da Bahia pra cá. Pra cá. Isso, aí namorei com a baiana lá na Bahia, aí ela veio pra cá, morei 5 anos com ela e me separei dela. Aí a minha continuidade foi com a Fabiana, com 25 anos. Aí eu vim aí com ela, eu sempre fazendo loucura, só besteira, só bagunça, né? Essa é a real, só bagunça. E conheci uns que falavam que eram os amigos, me colocaram, eu trabalhava, mexia com parte elétrica, né? A Fabiana, que me conheceu, eu trabalhava. A partir do tempo, 2007, 2005, foi onde eu me envolvi com o crime. Comecei já... Eles falam que abastecer a lojinha, né? Eu já não fui para biqueira vender droga, não fui na biqueira. Eu fui primeiro, já me colocaram num lugar de abastecer. O que é abastecer? Você colocava umas drogas dentro do carro, uns tufos, que eles falam, uma certa quantidade dentro de um saco, e chamavam de tufo. Aí eles colocavam dentro de um camufle de um carro, que a rota, esses polícia civil, todos eles, quando começam a fazer ali uma revista no carro, eles acham. É camufle que eles falam, né? Chamam de camufle. Aí você colocava ali dentro, e quando você parava numa biqueira, uma certa quantidade de tufo, vamos supor uns 25, 30, até 50 tufos cabia dentro de um camufle. E eu ia fazer tudo isso daí. Abastecia mais de 15 biqueiras dentro de São Paulo. E você começou quando você tinha... Isso você começou com quantos anos? Antes de conhecer a Fabiana, já? Já conhecia ela. Já conhecia. Eu já conhecia ela. Quando eu me envolvi com o crime, eu já estava com ela. Aí que você começou a se envolver. Eu já estava com ela. Eu já estava com a Fabiana. A minha subida foi muito rápido. Então, o que acontece? Eu cheguei num patamar, que eles falam assim, num nível, que falaram até isso para mim. Eu tinha umas amizades, nossa, as pessoas que trabalhavam e tudo, as amizades, que até um colega meu chamava, eu não tinha dinheiro na época, eu não tinha nada, eu vivi pé na lama, vamos dizer assim, né? Eu não tinha nada, ele me chamava para esses lugares da vida aí. Você está entendendo o que eu estou te falando? Esses lugares da vida, ele bancava. E quando eu cheguei nesse nível, eu falei para ele assim, eu cheguei a morar no Shopping Interlagos, a mansão, a casa na época valia 150 mil. Morava eu, a Fabiana e o Nicolas. O Nicolas tinha 2 anos na época. Aí o que acontece? Aí eu ficava mais no mundo que dentro de casa, porque você vive para o crime, não vive para a família. Vivia mais no mundo. Você não poderia desligar o telefone de jeito nenhum. Quem está na vida do crime sabe muito bem do que eu estou falando. Não pode desligar. Se você desligar o seu telefone por 5 minutinhos, nossa, se prepare quando você ligar ele. Tem mais de 500 mil ligações. Vixe. Ou mensagem. Você tinha que dormir com o telefone do seu lado. Quando eu morava ali no Shopping Interlagos, nessa mansão, a garagem cabia 5 carros. Dentro de casa ficava uma .40, eu dormia com a .40 debaixo do travesseiro. Um fuzil ficava guardado, máquina de contar dinheiro, para você ver, que vida miserável. Uma máquina de contar dinheiro eu tinha em casa, tudo isso aí. Ficava 2 carros com camufle guardado em droga dentro da garagem de casa. Então, isso daí eu agradeço muito a Deus, porque já pensou? E eu cheguei num nível tão grande que eu ia buscar, eu viajava de avião, ia para Porto Velho,
camuflava no caminhão, nas vans, e mandava droga para cá. Eu dispensava o motorista e vinha de avião de novo, né? Aí eu ia, camuflava, eu vim embora de avião e esperava o mula, né? O cara no caminhão, ou a van trazer, para chegar aqui, desmontar tudo, tirar a droga e distribuir. Já tinham os lugares certos, já tinham destino daquelas drogas. Então, o que acontece? Eu subi num nível muito alto. E pessoas no crime, um querendo puxar o tapete do outro. E muita gente tinha ódio de mim, né? Vamos dizer assim, né? Porque a falsidade, uma amizade falsa é muito isso daí. É traição, tudo que você não presta tem no meio ali. Inclusive, se você for, sua esposa for uma mulher bonita, se você for na cadeia, os caras ficam de olho na sua esposa. Você vê como o negócio é bagunçado. Verdade. É desse jeito. Mas, Robson, conta pra gente, assim, vamos voltar lá um pouquinho no começo. Quando você chegou aqui em São Paulo, que você entrou nesse mundo, conta como que você entrou nesse mundo aí do crime. Foi através das amizades. Quando que foi? Quantos anos você tinha? Porque isso é importante para quem está assistindo, né? Porque tudo tem um começo, né? Isso. Assim como a gente tem um começo com Jesus, como a gente conheceu ele, né? Tudo tem um começo. Tudo todas as que estão na vida tem um começo, né? Às vezes é até interessante o pessoal de casa tá assistindo, vendo, né? Saber, nossa, como entrou, né? Porque às vezes as pessoas entram e não sabem onde está entrando, depois quando vai ver, já estão lá, né? Não tem mais o que fazer. Isso daí é as influências, as amizades, né? As amizades que te empurram pro buraco. Eles não te puxam, ele te empurra, né? Aí o que acontece? Eu conheci um rapaz e tal, ele levando carro para me arrumar o carro dele e tal, e ele me propôs essa chance de ganhar um dinheiro. E a gente se ilude, né? A gente cresce o olho, né? Você dinheiro, tá né? ganhando um salarinho básico ali, o cara te apresenta um valor alto, você vai ficar doido, você vai, né? Você se empolga ali, você vai se iludir com aquilo lá, e foi o que aconteceu comigo. E quando eu entrei na vida do crime, foi através disso aí, da amizade mesmo. E as amizades, as influências que levam, as más influências que levam você à perdição. As más influências. Aconteceu de eu estar abastecendo biqueira, eu abasteci mais de 15 biqueiras, e daí eu passei a buscar droga na Bolívia. Teve uma vez que eu viajei para a Bolívia, fiquei 3 dias lá dentro da Bolívia, lá em Guaiará-Mirim, fiquei 3 dias lá. Isso daí eu fiquei, era época de final de ano, que final de ano sempre tinha um pente fino lá, né? Então tinha que esperar essas blitz que tem pente fino acabar para mim depois estar fazendo o trabalho que tem que fazer para a droga estar vindo. Acabar tudo isso aí. E eu fiquei 3 dias na Bolívia. Fiquei 3 dias lá dentro. E nesse mundo do crime, você ganhou muito dinheiro? Ganhei muito dinheiro. Porque o mundo ele tem para oferecer, né? É o que o mundo tem, é isso, né? É o Deus Mamon, né? Mas ganhou muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque é isso que cresce os olhos, né, das pessoas, né? Ver oportunidade de fazer algo, ver oportunidade de ganhar um dinheiro, né? Não importa da onde, mas é um caminho sem fim, né? É um caminho sem fim. É o ditado que eles costumam falar, né? Tem 3, cadeia ou caixão, né? Dois caminhos, cadeia ou caixão. Então, o que acontece? E esse é o destino mesmo de muitos. Você vê que se o crime fosse bom, que você acha que o Marcola, você acha que ele está se dando bem no lugar que ele está? Com toda a riqueza que ele tem, olha o que ele está passando, não está desfrutando nada. De um cara milionário no crime, cabeça do crime, da organização famosa aí, a organização potente, né? Mundialmente, e não está desfrutando nada. Quer dizer, não tem paz, né? Exato. Mas assim, você chegou num auge onde você queria ter, né? Você disse que teve casa, mansão, carro, né? Tudo. Mas quando na tua infância, você passou dificuldade, como é que era a tua infância? Passei. Acho que isso pode ter influenciado essa entrada, então. Isso daí. No crime. É porque é uma coisa que eu não tive, né? Eu não tive vamos dizer, essa vida, esse poder eu não tive, né? Porque se meus pais fossem bem-sucedidos, eu pensaria 2 vezes. Mas essa daí não teve essa de pensar 2 vezes. Você já vai de cara, né, Fernando?
Você vai de cara, porque você nunca teve uma oportunidade dessa. E você já tinha um filho nessa época, quando você entrou? Já tinha Então, o isso Nicolas. também, talvez, você pensou Isso nessa também, situação, né? né? Também. E você fica descabeçado, né, Fernando? Fica descabeçado, cego espiritualmente. E conforme o tempo que eu me converti, Deus foi me ensinando tudo. Deus foi me ensinando tudo isso daí. Isso aí foi, para mim, uma maravilha. Eu fico muito feliz e grato por isso. Até hoje, quando eu estou andando assim, eu fico conversando com o Senhor, e eu vou pensando, lembrando do passado, e Ele vai me explicando tudo que aconteceu, Ele vai abrindo minha mente, e as atitudes que a gente tem que tomar daqui para frente. Então, isso para mim é uma maravilha, uma maravilha. Mas olha só, Jesus, né, quando foi pro deserto, né, ele foi tentado, né? Vou te dar tudo, né? Você pode te dar tudo. Dou a nação aos seus pés, eu te dou tudo, né? É isso que o diabo tá aí pra fazer isso, né? Ele dá aí pra oferecer a gente, né? A gente sobe, acha que tá lá no topo, tem tudo, tamo bem, mas o fim não é bom, né? Isso foi muito não pontual. Tem fim, né? Não tem fim. Você foi muito pontual, isso aí. Jesus, então, se ele negou todos aqueles manjares de Satanás, ele nos ensina a nós negar também. Entendeu? Porque o homem carnal, o homem natural, ele não consegue. De jeito nenhum. Não consegue. O exemplo é a política. Você vê a política, eles se corrompem muito rápido. Ele pode entrar o que for lá, ele vai se corromper. Verdade. Se ele não tiver um conhecimento do alto, ele se corrompe. Ele se corrompe. Porque o que acontece? Quando a gente é verdadeiramente transformado, a gente sabe o que é bom para nós e o que não é bom para nós. O que agrada ao Senhor, o que desagrada ao Senhor. Então, hoje eu sei definir, eu sei distinguir o que é bom e o que não é para a minha vida. Por quê? Porque hoje eu conheci Jesus, hoje eu tenho um Cristo na minha vida. Hoje eu já tenho esse conhecimento. Antes eu não tinha. Eu era cego espiritualmente. Verdade. Uma coisa que eu queria te perguntar, né? Como que você se sentia antes de Jesus, né? Que você não tinha Deus naquela época. Como você se sentia no meio, né? De tudo isso, assim? Você se sentia todo poderoso, né? Qual era a sensação, assim, né? E depois fala um pouquinho se você teve alguma decepção também nesse meio, né? Antes de se converter. Como você sentia ali? O que você... Você estava achando que estava tudo certo e que, olha, agora eu tô crescendo. Qual era o... Aline, bem colocado também, que tem algo na minha mente, no meu coração, que teve um dia que você se sente o rei. Você se sente o tal, o pessoal ali tudo enchendo suas paciências e tal. Fulano, é isso. Pra você ter ideia, Aline, eu estava num nível tão grande que entre todas as biqueiras, ninguém, nenhum gerente da biqueira tinha autorização de pegar dinheiro, a não ser na sexta-feira, a não ser na sexta. Ninguém tinha essa autorização. Eu era o único que qualquer dia eu tinha autorização de pegar dinheiro em qualquer biqueira. Você vê o nível que eu cheguei. Eu era mais do que todos os gerentes, considerado mais do que todos os gerentes. Pra você ter ideia, o primo da minha esposa, ele chegava para mim e falou: Robson, eu posso pegar, eu vou ter dinheiro só sexta-feira. Na terça, segunda-feira, ele pedindo dinheiro para mim, eu posso pegar lá no seu nome? Falei: pega e põe lá no meu nome. Você vê como nível que eu cheguei. Então, um negócio foi muito rápido, assim, a transformação do começo do crime, foi um levantamento muito alto, em pouco tempo. Tem gente que está há mais de 20, 30 anos e não consegue sair daquilo lá. A minha evolução foi muito grande. Entendeu? Foi muito grande a minha evolução. E eu se sentiu tal. Só que a palavra de Deus lá em Provérbios 14, 12 e 13 vai falar que há um caminho que parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Um certo dia, Aline, como você me colocou aí num ponto muito importante, eu estava num bar com mulher, dinheiro no bolso, droga, você vê, droga, dinheiro no bolso e mulher. Minha esposa, só umas 2 horas, 1h30, 2 horas da manhã, eu fui para casa. Só que eu não fui para ficar em casa, eu fui fazer uma visita. Mas ali eu já vi Deus trabalhando naquilo ali, um momento, um particular que Deus queria comigo ali. E quando eu saí, que eu sentei na cama, assim, minha esposa estava na casa da minha sogra. Ela tinha ido para casa da minha sogra, que era o mesmo quintal, né? E eu sentei na cama. Quando eu sentei na cama, eu comecei a chorar.
chorar, as lágrimas, rolar as lágrimas, rolando assim. Nossa, eu não entendia. E eu falei, mas por que está acontecendo isso? Tem mulher me esperando no bar, tem droga, tem dinheiro. Por que está acontecendo isso? Eu não entendi. Eu chorando mesmo, porque eu era criança. E as lágrimas rolando assim. E quando eu me converti em 2017, que eu cheguei na cadeia, quando eu ouvi essa palavra, foi a primeira coisa que eu lembrei, desse choro. Quando essa mensagem veio ao meu coração, há um caminho que não parece direito, mas o caminho dele são os caminhos da morte, eu lembrei do dia do choro. Sabe o que Deus falou no meu coração? Minha alma estava triste com minhas atitudes. A minha alma estava triste com minhas atitudes. Olha só. Isso é forte, né? Porque você está falando uma coisa aí que é super importante, né? Jesus, ele entra no nosso coração para fazer morada, para morar, né? Para transformar. O diabo não. Ele entra no nosso coração para deixar vazio, sem nada, estragado, quebrado. É assim que você estava lá naquela cama, né? Com certeza. Você abriu o coração para ele, ele entrou, ele destruiu, né? Você estava destruído por dentro, estava todo Eu não sabia. equipado por fora, né? Camuflado, né? É, tudo por fora, né? Mas por dentro você estava destruído, né? Uma passagem também é de Naamã, né? Naamã era guerreiro de guerra, né? Soldado de guerra, chefe da guarda. Ele todo camuflado, ninguém via nada dele, né? Mas quando ele chegava em casa, quando ele tirava a roupa, ele era o quê? Leproso, né? É porque na rua não aceita choro, né? Não. Se você não chorar... tem fraqueza, né? Se você chorar na vida do crime, o choro seu, ele significa fraqueza. Ele fala que você é fraco. Mas a palavra de Deus fala que o nosso choro é onde o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? Quanto mais você chora, mais Deus se aproxima de você. E é dessa forma. Foi aí nesse momento que você começou a ver que essa vida não levava a nada. Isso eu já preso, hein? Então conta pro pessoal aí. Então você tava ali e aí conta como que foi isso, né? De você ir preso, o que aconteceu, antes da gente entrar aí na sua conversa. Quantos anos você ficou nessa vida? Eu fiquei de 2005 até 2007. Porque 2005, teve aquela mega lá dos atentados, você lembra? Sim. Teve aqueles atentados. E aqueles atentados, eu comecei a se envolver com esses caras aí. Eu já estava começando a se envolver, já tinha se envolvido com eles, na verdade. Inclusive, você vê, ó, quando eu estava dentro de casa, nessa mansão, e eles ligaram para mim assim, falaram, onde você está? Eu falei, eu estou em casa. Você tem ideia? Eles falaram assim para mim, não saia. Eu falei, o que foi, irmão? Não saia. Fica quietinho onde você está aí. E eu não sabia, né? Mas eu já imaginava. Pode subir um pouquinho o microfone aqui, Marcos. Eu já imaginava. Aí. Eu já imaginava. Aí foi aonde que aconteceu aqueles atentados lá. Fiquei o dia todo em casa. Acho que foi o dia de folga forçado, né? Porque você não podia ir para a rua por causa dos atentados. Eles me ligaram avisando. Não sai de sua casa. E eu fiquei envolvido esse negócio de tribunal do crime, participei de tribunal de crime também, tudo essa experiência eu tive também. Pra você ver, irmão, é uma podrice dentro do meio deles, é uma coisa sem humanidade, né? Sem coração nenhum, né? Porque eu ficava vendo aquela cena ali, as pessoas sendo injustiçadas, assim, que direito de tirar a vida só Deus mesmo tem, porque mas ninguém tem direito de tirar a vida. Eu ficava vendo aquela cena lá e eu ficava triste. Acho que Deus já vinha trabalhando no meu coração. Eu ficava triste com certa situação lá. Então, nesse meio, você não fazia assaltos, nada disso? Era só o tráfico. Só o tráfico. Assalto eu não fazia, não. Só o tráfico. Aí, o que acontece? Aí eu fui preso em 2007. A federal estava 6 meses me investigando, lá em Rondônia, Porto Velho. Teve uma rebelião. Teve uma rebelião em 2006. 2006 teve uma rebelião. Finalzinho de 2006, teve uma rebelião lá. E eu fui preso em maio de 2007. Fui preso. A federal estava em 6 meses me investigando. O delegado falou para mim que não me pegou antes porque eu trocava telefone todos os dias. E realmente a gente trocava telefone todos os dias, por causa de rastreamento, né?
que eles rastreavam. Se você tivesse um telefone aqui rastreado, se você ligasse para alguém, você já rastreava, você já fazia uma ligação. Entendeu? Por isso que nós, quando acontecia algo diferente, a gente já trocava todos os telefones. Todo mundo tinha que trocar. É igual nos filmes, né? Da equipe toda, tinha que jogar fora, dispensar tudo. Não dá chip, nada não. Já tinha que jogar tudo fora. Comprava os telefones, tudo novo. Já tinha uns laranjas lá que compravam os telefones, no nome deles, né? Era 10, 15, 20 aparelhos, aí ia sair distribuindo para um e para o outro. Os telefones novos. E a federal, o delegado falou para mim, falou, nós pegamos você antes, porque vocês trocaram o telefone todos os dias. E foi um momento difícil, assim, para mim, porque quando eu estava preso lá em Porto Velho, eu recebi uma mensagem que para mim eu fiquei, nossa, ali eu fiquei à flor da pele ali, eu fiquei... a minha sogra falou assim, que uma pessoa no quintal falou que ia jogar água quente no meu filho. Nossa. Imagina como eu fiquei. Nossa, você na vida do crime, o poder que você tinha, e de repente receber uma notícia dessa, no mesmo quintal de casa. Eu fiquei muito indignado com aquilo ali, doido, fiquei perturbado na cadeia, fiquei perturbado. Eu cheguei ao ponto de o agente lá apontar uma 12 para mim e para cima dele, para você ver a ponto que eu cheguei. Tava cego ali. Já pensou se aquele cara dar um tiro de 12? Nossa. O super-homem ia parar? É. A gente acha um super-homem quando a gente está na vida do crime. Acha que é isso, que é aquilo, mas na verdade não somos nada, né? Na verdade eles não são nada. E eu vejo assim Deus na minha vida porque é tanto livramento, e eu hoje entendo porque Deus me livrou tanto. Para mim hoje estar aqui falando do amor dele. Para mim hoje estar falando da transformação, né? Aí eu fiquei 3 anos, 2 anos, 5 meses num fechado lá em Rondônia. Deus, ele é tão maravilhoso, Fernando, na cadeia não tinha nenhum cristão. E na cela que eu estava, caiu um rapaz com a tentativa de homicídio cristão. E nós começamos a fazer culto lá. Você vê como que Deus é. Nossa. Ali eu já vim vendo trabalhar de Deus ali. Ele era cristão e nós fazíamos culto à noite, tudo. Era uma benção. Enfim, aí eu conheci um pessoal lá, tudo. Aí, 2009, fui para a rua. Finalzinho de 2009, 2010. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses. 2010, fiquei 3 meses lá. Eu fiquei no semiaberto, né? Eu ia para a rua e voltava. E dessa de ir para a rua, eu fiz um documento falso e vim embora para cá. Eu fiquei de 2010 até 2016 foragido. Saí da mão da Rota, a Rota me pegou outro dia. Minha mãe do outro lado da rua orando e eu na mão da Rota. O tenente chegou para mim, falei tudo o que aconteceu em Porto Velho, que a federal me pegou, que caí com 159 quilos de pasta base, um fuzil a 9mm, caí em 6. Tudo que eu falei constou. E minha mãe orando do outro lado, orando do outro lado da rua. O tenente chega para mim e falou, vai embora. Vai embora. Eu fiquei sem entender. Falei, como assim? Não, pode ir embora. E fui embora, irmão. Então eu vejo Deus trabalhando até nisso daí. Uma pessoa foragida, com 159 quilos nas costas, com um fuzil, um fuzil, uma 9mm, tem caído em 6 no biode, foragido. Irmão, isso aí não é para qualquer um, não. É só Deus mesmo. Só que eu quero fazer um comentário, né? Porque não conhece a dona Raimunda. A dona Raimunda é a mãe do Robson. É um amor de pessoa. Você senta, vai conversar com ela. E se você vê a alegria dela contando do Robson. É verdade. De tudo isso aí que o Robson está contando, ela conta pra gente na versão dela, né? E é assim, maravilhoso, né? A gente chora assim, né, de ouvir ela falando, né? Essa história aí da Rota, e lá do outro lado, orando, e dizendo, não, vai levar meu filho, porque eu tenho fé. É uma mãe com fé, né? É a mãe com fé acreditando que Deus vai converter. O que você achava do Deus da tua mãe? Porque sua mãe, né? O que você achava do Deus da tua mãe? Eu estava até comentando com a Aline aqui que minha mãe, ela me evangelizou muito na minha vida. Evangelizou muito. E qualquer coisinha que acontecia, eu chegava louco em casa, quando eu acordava no outro dia, minha mãe, você tem que aceitar Jesus, que não sei o que e tal. Um certo dia eu estava doido, ela chegou para mim, Rob, você tem que aceitar Jesus, tem que parar com essa vida aí. Eu olhei para ela e falei, mãe, as coisas de Deus é sério.
Eu não estou em condições de fazer a vontade de Deus. Olha como que eu estou, irmão. Mãe, eu bebo, fico na prostituição. Não falei de droga, que é deselegante, né? Eu falei isso daí para ela. Falei, irmão, foi no momento certo, eu vou aceitar, mãe. Mas no momento não tem como. Olha como é que eu estou. Engraçado, né, que ele tava totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas com atitude de homem de Deus, né? Porque não vou falar de droga pra minha mãe, não, que é deselegante. Então, tá vendo como, né, quando Deus tem um propósito, por mais errado que a gente, né, esteja assim, é muito engraçado que tá imprimido, né? O Alan fala isso, tá imprimido dentro da gente, né? Exatamente. É muito... A Raimunda sempre contando pra gente, né? Nunca desistiu, né? Verdade. Ela conta. E você vê, gente, se você vê a alegria, né? A dona Raimunda, você até emociona, né? Quando ela começa a contar, está na igreja, né? Conversando e falando sobre, ela contando, né? Você vê a alegria dentro daquela mulher, gente. Ela contava, né? Ela falava que ela ia visitar e as mães falavam, como que você tá alegre assim com seu filho preso, né? Imagina. Você vê a alegria dela hoje contando, né? Vendo o filho, né? O filho, uma vez eu perguntei pra ela, né? E agora, né? Você vendo aí o Robson agora pastor dentro da igreja, né? Homem de Deus. Ela fala, só tenho a agradecer a Jesus, eu sempre soube, né? Eu sempre confiei e a minha alegria é imensa, né? Só tenho a agradecer a Jesus, né? Nossa, é maravilhoso, né? É verdade. A minha mãe é um exemplo de fé, cara. Um exemplo de fé porque, pra você ter ideia, na pandemia, todo mundo sendo furado aí para tomar aquela injeção, ela não tomou nenhuma vacina. Tomou nenhuma vacina, você acredita? E mãe, como é que... Não, eu confio em Deus, eu não confio em vacina, não. Ela é um exemplo de fé, Eu me espelho muito na minha mãe, me espelho muito nela, porque eu começo a analisar antes o que ela evangelizava na minha vida, eu não estava nem aí e tal, mas aos poucos Deus foi trabalhando no meu coração, né? Aos poucos que a sementinha sempre estava sendo ali jogada, lançada, né? E chegou o ponto dela ser geminada, né? E eu agradeço muito pela família que Deus me deu, primeiramente a Deus, né? Eu agradeço muito, sou grato muito a Deus por isso, porque Jeremias 17:9 vai falar que enganoso é o coração do homem. Eu falei que amava minha esposa, falava que amava minha mãe, que amava meus filhos, e eu só via traindo a minha esposa, só via 2, 3 dias fora de casa. Aí eu te pergunto, que amor é esse? Que amor é esse? Fácil falar, né? Aí quando eu comecei a analisar os fatos, Deus falando comigo nas mensagens e tudo, e eu entendi que para você amar alguém, aqui fica para você, se você quer amar alguém, você tem que ter amor a você primeiro. Ame você primeiro. Porque é impossível você amar alguém se você não tiver amor a si próprio. É impossível você amar alguém. E eu tinha que amar a mim primeiro. Deus me deu esse entendimento. Porque Jesus, ele amou ele primeiro. Certo? Porque Jesus não se prostituiu, Jesus não bebeu, Jesus não usou droga. Então ele é um exemplo. Jesus foi um exemplo para nós. Então, isso daí, hoje eu vejo isso daí, né? A transformação que Deus me deu, essa oportunidade de transformação de vida, né? E você que está aí, irmão, tem amor a si próprio. Para você falar que ama sua esposa, falar que ama sua mãe, para falar que ama teus filhos, ama você primeiro. Você vê que mudança que vai ser na sua vida. Que a palavra fala que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que você está amando a si mesmo para você amar o próximo? Verdade. Então fica o recado aí. Ô Robson, antes de a gente entrar, já vamos entrar como foi sua conversão, que acho que todo mundo quer saber, né? O pessoal aí deve estar ansioso para saber como foi a conversão. Meu Deus. Mas tem uma história que você sempre contou pra gente, né? Que até tentaram te matar nesse meio aí. Bom, essa mensagem essa vida, é forte porque tem, né? Depois, não, lá na sua conversão tem uma historinha, né? Isso aí desde o primeiro dia que eu fui lá, que eu fui dar nos meus testemunhos lá nos 4 anos, que Deus preparou esse convite aí, que eu sou muito, até hoje eu fico maravilhado com isso. A mensagem lá em Mateus 18, 21, 22, que Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, eu devo perdoar até 7? Aí Jesus fala, na verdade, te digo até 7, mas 70
13:7. Essa mensagem veio ao meu coração que em 2016, antes de eu ir preso, teve uma desavença de uma menina lá, que essa pessoa me cortou todinho. Eu tenho um corte aqui, ó. Corte aqui no queixo, no nariz, aqui no pescoço. Essa aqui do pescoço, eu saí correndo atrás dessa pessoa e eu vi o sangue jorrando igual uma torneira assim, ó. Eu vi o sangue assim. Meu Deus. E quando eu fui quase pegando essa pessoa, me deu tontura. Eu acredito e creio que aquele momento era para me descer a sepultura. Eu não me desci a sepultura. E eu fiquei sentado e fui para casa, aquela trilha de sangue dentro de casa, eu entrei dentro de casa, a mulher quando me viu, falou, o que foi isso? Eu falei, fica em paz. Aí eu entrei dentro do chuveiro, comecei a tomar banho, tudo aberto, caía mais sangue do que água. E chegou uns que falavam que era amigo, vamos pro Saboia, vamos pro Saboia. Vamos, irmão, vamos pro Saboia. Eu falei, não vou não, irmão, com aquele pensamento ruim. Aí chegou o mais próximo e falou assim, irmão, tu vai morrer na frente da sua família, irmão, vai pro Saboia. Ah, vamos aí. Aí um chegou para mim e falou, irmão, eu deixo você até na porta lá, não posso entrar. Eu falei, fica tranquilo, irmão. Aí deixou na porta do Saboia, eu entrei, eu fiz a ficha lá, eu mesmo fiz a ficha. Ninguém entrou comigo, fiz a ficha. O cirurgião tudo costurando, eu conversando com o cirurgião. Meu Deus. Aí passado um tempo, depois desse dia, desse ocorrido, desse acontecido, eu fui preso. Em 2016 eu fui preso, em agosto de 2016. E quando eu fui preso, Deus me deu esse entendimento. Eu me converti em 2017, né? Eu fiquei, como eu falei para a Aline, que é a mensagem do semeador, que nós somos a terra, né? Que ele fala que a semente cai em pedregais, nos espinhos, e conforme foi crescendo como era a semente nos pedregais, ela não teve raiz, caiu, murchou, né? E as espinhos, quando o espinho cresceu, sufocou. Sim. Então, o aparato disso daí, o entendimento que Deus me deu, que nós somos a terra. E eu fiquei de 2016 até 2017, preparando a minha terra, que era eu, o meu coração, né? Eu fui preparando o meu coração. Aí, em 2017, eu me converti. A semente foi lançada e me converti. E eu conversando com o Senhor, falei, Senhor, como eu tenho um problema assim, um pouco de memória, eu quero me converter num dia que eu não vai esquecer. Porque o dia do nascimento para o mundo é 14 de maio de 1977. E no dia do nascimento para Cristo foi 2017. Olha. 14 de maio de 2017. Foi a minha conversão. Você estava lá dentro da cadeia. Fiquei lá dentro agora da conta pro pessoal como foi. Aí, sobre isso daí, eu estava, quando essa mensagem de Mateus, de Mateus 18, eu estava dormindo, eu não dormia direito, eu dormia, era uma guerra, de madrugada o diabo ficava me sufocando, assim, era uma guerra, não tinha paz. E um certo dia, eu orando no Senhor, eu falei, Senhor, eu não estou dormindo direito, o que está acontecendo, eu não tenho paz. O Senhor falou, tinha algo dentro de você. Algo dentro de você. Aí ele me levou, fez uma retrospectiva no passado, mostrou tudo o que aconteceu naquela cena. Aí quando eu acordei assim, eu falei, Senhor, mas eu não consigo. Eu já tentei perdoar essa pessoa, não consigo. O Senhor tem que me conceder o perdão. O Senhor tem que me conceder o perdão. Eu não consigo perdoar ela. Aí com o tempo esse particular que eu tive com Deus, eu estava dormindo, o pessoal subiu para o banho de sal, eu estava dormindo. Acho que era na terça ou quarta, era na parte da tarde. Eu não lembro o dia da semana, era na parte da tarde. Acho que era na quarta, que o banho de sal era na quarta e na sexta. Acho que era na quarta, se não me engano. Aí eu estava dormindo, quando eu acordei, tinha um cidadão me olhando. Aí falou assim, ô irmão, você estava dormindo? Eu falei, estava. Por quê, irmão? Irmão, você tem certeza que estava vindo? Estava dormindo. Por quê, irmão, que você está perguntando? Irmão, como é que você consegue? Eu falei, como assim, irmão? Como é que você consegue dormir sorrindo no lugar desse? Nossa. Aí eu falei, irmão, sabe o que é isso aí? É a paz que Deus me dá. Preso, eu estava na rua com droga, com prostituição, com bebida. Hoje eu me sinto liberto. Para a glória de Deus. Olha. Hoje eu me sinto liberto. A sua prisão espiritual, falei para ele. E eu me sentia liberto, irmão. Maravilha que Deus fez naquele lugar. Eu costumo falar pro povo, pros irmãos, eu falei, irmão,
Não tem minha esposa, não tem minha mãe, não tem meus filhos. A melhor coisa que me aconteceu em toda a minha vida foi ter ido preso. Eita. Muitos não entendem, mas agora eu vou entender. Porque foi lá que eu tive um encontro com Jesus. A melhor coisa que me aconteceu em toda a minha vida. Aí 2000, veio 2000, me converti, uma maravilha, fui levantado na igreja como evangelista, evangelizava bastante, eu gostava, eu amava evangelizar. Acho que por isso que eu gosto de fazer missão, né? Porque eu já trouxe isso lá de dentro. Aí me tiraram do evangelismo, me consagraram pastor lá dentro. Nossa, Dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Aí eu fiquei triste com isso, né? Porque eu gostava de evangelizar e eu tinha que selecionar a pessoa para ser o evangelista. Na direção do evangelismo ali, para ser evangelista. E para mim, as pessoas, a equipe, já tinha uma pessoa que eu tinha mais assim, uma certa visão por essa pessoa. Eu levantei ele, o nome dele é Jefferson. Aí eu fui instruindo ele, como o Paulo instruiu o Timóteo, né? Eu fui instruindo ele com carinho, com amor, da forma que tem que ser e tal, e ele entendeu muito bem, ele foi obediente, e eu fiquei muito triste, irmão. Nos primeiros dias que os irmãos queriam me consagrar, eu falei, irmão, eu sinto muito, mas Deus não falou comigo, não. Eu falei, irmão, Deus só mostra você, irmão. Eu falei, irmão, Deus não falou Deus comigo. Deus consagrou o pastor dentro daí. Meu Deus. Aí eu falei assim, irmão, teve uma reunião lá dentro da cela lá e tal, que o irmão não aguentou o cargo, saiu fora, né? Não aguentou, estava pesado para ele tudo. E vamos escolher um aí e tal, vamos orar aí. Estão orando lá, nós ficamos 3 dias orando para ver quem Deus levantava e tudo. E eu tô quietinho lá, né? Aí o pastor Valtene chega para mim e fala: Deus mostra você, irmão. Eu falei, eu? Eu falei, não, irmão. Falei, não, Deus não mostrou nada pra mim, não. Eu não quero nada agora, não. Mas quando Deus tem um chamado, não adianta você querer correr, não. Não tem jeito. Não, irmão, não adianta, não. Deus não mostrou nada, não. Não deu 3 dias, irmão. Não deu 3 dias. O cara falou, sinto muito, mas Deus falou que tem que ser você mesmo. Falei, Jesus, falei, pra glória de Deus, vamos aí, né? E ter o óleo lá, fiz todo o processo e fui consagrado pastor lá. E isso daí o pastor verdadeiro, não é aquele que mostra com sabedoria nada, não, é com atitude. É o que você é. Se você é um pastor de ovelha mesmo, é o que você, seu dia a dia, fala. Não é o que você explica para um e para outro, não. Que nem em palavras, é em atitude. Jesus, ele falava, ensinava em palavras e em atitude também. Então, o pastor verdadeiro é aquele que, em atitude, ele mostra quem ele é. Para você ser um exemplo daquilo. Timóteo, ele aprendeu com Paulo, porque Paulo, além de ele ensinar, ele provava, ele mostrava que ele era. E diferente dos fariseus. Os fariseus só em palavra. Ele cobrava aquilo do povo que ele não fazia. Entendeu? Então, é dessa forma. E eu, para a glória de Deus, eu saí de cabeça erguida lá de dentro, não teve nenhuma, assim, vamos dizer, uma falha minha, para a glória de Deus. Conta pra gente como é que foi essa saída, que você tem a história da saída. Não, a saída foi o seguinte, irmão. Quando eu saí para a rua, eu vou explicar do Mateus 18. Teve um dia, minha mãe chegou para mim, já estava com 2 anos, 11 meses, mais ou menos, quase 3 anos. Aí minha mãe chegou para mim, coitada, ela ia para fora, ia para todo canto e tal, e eu já estava esperando nada de Deus, né? Eu já estava convicto que se eu estou 3 anos ali, se eu não sair porque é da permissão de Deus, né? Sim. Eu estava com isso no coração já e na mente. Minha mãe chegou, aí Deus, naquele momento, Deus me deu sabedoria. Minha mãe chegou para mim e falou, Robson, já não aguento mais, Robson. Fui para o fórum, falei com a advogada, falei com isso, falei com aquilo. Eu olhei para ela e falei, mãe, fique em paz, mãe. Fique em paz. Eu não estou esperando homem, estou esperando de Deus. Falei, mãe, eu não estou esperando homem, não, estou esperando de Deus. Parece que a senhora que está presa, mãe. Fique em paz, mãe. A hora que Deus achar que eu tenho que sair daqui, eu vou sair. Se eu não sair até agora, porque Deus não permitiu, mãe. Mãe, fique em paz. E Deus me deu sabedoria ali, me deu uma sabedoria, uma mansidão para me passar, transmitir isso para ela ficar tranquila. Minha mãe foi embora. E um certo dia, eu, não pela minha mãe, assim, mas eu estava
não pelo do fato de eu estar preso 3 anos, mas o fato da minha mãe, né? Que está correndo tudo ali. E Deus, ele sonda nossos corações, né? Um certo dia eu subi para o banho de sol. Eu subi para o banho de sol. Eu fiz que nem Jesus lá na cruz. Ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele não questionou, ele não murmurou. Jesus, ele fez uma pergunta, por que me desamparaste? E eu olhei para o céu, não comentei nada com ninguém. Eu olhei para o céu, nem abri a boca. Falei, Senhor, quando eu vou sair daqui? Meu Deus. Fiz uma pergunta, quando eu vou sair daqui? Não triste do fato de ter ficado 3 anos, mas sim pela minha mãe. Falei, quando eu vou sair daqui? Olhando para o céu, Fernando. Um banho de sol. Olhando para o céu, assim, que tem umas telas, né? Era o último vão lá de cima da cadeia. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, quando eu vou sair daqui? Me desci, cabisbaixo. Aí, à noite, depois dessa pergunta, que eu perguntei para o Senhor, eu não murmurei, eu fiz uma pergunta, que nem Jesus fez, né? Assim, meu Deus, por que me desamparaste, né? E eu fiz uma pergunta, Senhor, quando eu vou sair daqui? E nesse mesmo dia, à noite, de madrugada, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava com a mão para trás, mas não era um sonho, eu estava com a mão para trás, eu senti um papel na minha mão, e a voz falava assim, Tó, o que você tanto está me pedindo? E eu virava a mão para frente assim, eu vi meu alvará, quando eu olhei para o lado, um monte de gente do meu lado. Aí, quando eu acordei, aí eu falei, não é um sonho, não, é real, eu recebo. Em nome de Jesus, eu recebo. Aí, eu lembrei do Salmo 30, versos 5. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu acordei uma alegria tão grande, nossa, meu Deus. Aí eu falei, Valtênis, aconteceu isso. Ele falou, recebe, que é de Deus. Eu falei, já recebi, irmão. Aí eu subi para a quadra no banho de sol. Bom dia, irmão, bom dia, seu agente. Os caras, vixe, o irmão ficou doido, olha. Irmão enlouqueceu, irmão lá da cela ficou doido, lá da igreja. Bom dia, seu agente, bom dia. Todo mundo dando bom dia. Pessoal, vixe, ó, irmão, chapou o globo. Aí entrei, nem almocei direito, Aí, beleza, aí fui pro banho de sol à tarde, a mesma situação. Aí, irmão, boa tarde, seu agente. O agente ficava sem entender, você. Aí os caras, o irmão ficou doido mesmo, pirou de vez. Aí, beleza, uma felicidade tão grande, eu não sabia quando eu ia sair dali, mas eu tinha uma certeza, na fé, que eu ia sair dali. Não sabia quando. Quando eu entrei do banho de sol, que eu tô tomando banho, quem chama? Nossa. Me chamou, meu alvará. Olha só, Aí gente. quando eu, no banho de sol, Ari Robson, Estevão Vitor, eu falei, eita, esse cara é liberdade. Aí eu fiquei feliz. Aí o Valtênis falou, olha lá, irmão, o sonho. Eu falei, foi isso, não deu sonho não, irmão, não era sonho não. Aí eu saí. Quando a minha mãe ficou sabendo da minha liberdade, eu já estava na rua. Nossa. A minha mãe foi lá na cadeia me buscar, eu estava na casa da minha tia. Nossa. Meu Deus, né? Como Deus é maravilhoso, né? Demais. Aí, no decorrer do tempo, comecei a visitar, o pessoal me convidava para, irmão, vamos na tal igreja e tal. Eu ia, ficava só de ouvinte lá, ouvindo a palavra, porque a gente não pode deixar de cultuar, porque isso daí esfria muito a gente espiritualmente. Se a gente deixar de cultuar, isso esfria muito, porque Deus, ele se agrada da nossa comunhão. E o irmão me conduziu até essa igreja de Manassés. Irmão, vamos lá na igreja que eu congrego, sei o que e tal. Eu falei, vamos lá, irmão. Irmão, quando eu bati o olho, pra você ter ideia, placa de rua fica onde, Fernando? Fica nas esquinas ou nos postes, né? Eu acho que eu já falei isso para você. A placa da rua, a igreja não é na esquina, e a placa da rua é dentro da igreja. Quando eu olhei, que eu bati o olho na placa da rua, está escrito José Estevão de Magalhães. E meu nome é Ari Robson Estevão Vitor. Ali eu já entendi aonde que eu tinha estar congregando. Aí, um certo dia, o irmão ligou para mim e falou,
não tinha falado nada para esse irmão, falou assim, pastor, eu falei, tem a mensagem de Deus para você. Ele falou, pastor, eu falei, mas não falei nada com esse irmão. Como que ele sabe que eu sou pastor? Que eu era pastor? Como que ele sabe? Eu falei, irmão, vem aqui que eu preciso falar com você. Falei, à noite eu vou aí. Beleza, eu fui falar com ele. Aí ele falou assim, pastor, Deus manda te dizer para você afirmar sua estaca. Eu falei, meu Jesus. Eu olhei para ele e falei, irmão, fica tranquilo. Eu não sou certos cristãos aí que quando recebem repreensão, sai fora não. Eu entendo que quando Deus me repreende porque Ele me ama. Mas fica tranquilo que eu vou afirmar minha estaca. E foi nesse ministério aí. Como você foi acolhido, né? Como você foi acolhido? Maravilhosamente. Maravilhosamente. O pastor Edmilson, uma bênção. A pastora Regina. Que vai estar aqui também, né? Num podcast. Pastor Edmilson vai estar aqui, vocês vão conhecer ele. Um amor de pessoa, uma bênção. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado ele na minha vida e foi assim, eu fui bem acolhido ali mesmo, porque eu estava como uma ovelha sem destino, né? E Deus, ele me conduziu e para a glória de Deus estamos aí. Quando eu cheguei lá, eu falei para ele, pastor, Deus me consagrou na cadeia, isso, expliquei para ele, falei, eu estou aqui para te auxiliar, irmão, para te ajudar aqui na obra. Eu falei para ele, estou aqui para te ajudar. Ele, não, é de Deus, irmão, é de Deus que faz tempo que eu estou pedindo. Eu falei, não, estou deixando bem claro, estou aqui para te ajudar. Beleza, aí o tempo foi se passando e a gente está indo para o monte e tal, aí a Regina falou para mim, a pastora falou, Robson, você é enviado de Deus. Eu falei, irmão, o que aconteceu? Ela falou, o povo estava querendo que nós consagrássemos dentro do ministério, consagrássemos alguém lá, pastor lá, o pessoal querendo isso, querendo aquilo, e no monte aqui mesmo, Deus usou uma irmã para não consagrar ninguém que ia vir de fora. Nossa. E esse de fora era você. É você. Falei, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Olha só. Glória a Deus, esse de fora é você. Aí um certo irmão falou para mim assim, que eu tinha falado para ele, que fui consagrado na cadeia. Aí ele falou assim, irmão, mas você sabe que consagração de cadeia não vale aqui fora. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a diferença do Deus da cadeia para o Deus daqui de fora? Oh. Falei, qual a diferença? O Deus lá de dentro não é o mesmo daqui de fora, não? Falei, irmão, quem me justifica é Deus. O que você fala, o que os outros vão pensar, para mim não quer dizer nada. Mas o que eu sei, o que eu passei lá dentro, eu sei o que Deus fez comigo lá dentro, e eu sei até hoje, eu tenho essa convicção, tá? Então não é homem nenhum que vai me justificar, e quem me justifica é Deus. Tá bom, irmão? Ele falou isso para mim. Aí hoje eu entendo porque muitos na cadeia são levantados e não tem essa oportunidade porque ela não tem essa convicção. Ele não tem essa convicção. Ele é levantado como evangelista, é levantado como pastor, até como obreiro, que seja o cargo que Deus levante ele lá dentro, ele não exerce por causa disso daí. Ele não leva avante por causa disso daí, ele não vai à frente por causa disso daí, porque tem esses empecilhos. Então, se ele não tiver a convicção daquilo que Deus fez, ele cai. Por isso que muitos caem. Muitos estão na cadeia, que é levantado, ele não leva, porque ele não leva a sério, na verdade, né? É. Ele não leva a sério. Que essa pedrada que veio para mim, se eu não tivesse a convicção da minha conversão, a convicção do que Deus fez na minha vida, hoje eu poderia estar numa Cracolândia que seja, né? Na Cracolândia que seja. Mas para a glória de Deus eu tive essa convicção. E eu não me considero mais do que ninguém, nunca vou ser, eu sou pecador que nem todos, falho que nem todos. Mas só que a gente tem que ter a convicção da nossa chamada, nós temos que ter convicção daquilo que Deus quer das nossas vidas. Verdade. E no mundo do crime, todo mundo tem um objetivo, né? Tem. E depois de Cristo, qual era o seu objetivo? Qual é, né? Até. Depois eu acho que não mudou, Cristo, né? O meu objetivo maior é fazer o que Jesus falou, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. Então, o meu objetivo é alcançar almas. E eu estou para fazer isso. Alcançar almas, para a glória de Deus. Aquele vazio que você sentiu aqueles anos atrás, hoje está preenchido, né? Tá, para a glória de Deus. Eu sou muito grato por isso, muito feliz. Achou o vazio, né?
Eu costumo falar com os irmãos, porque o 100% do nosso corpo tem 5% só que pertence ao Senhor. Nada preenche esse vazio, nada. Dinheiro, tudo que você imaginar no mundo, o ouro, nada vai preencher, porque é exclusivo dele. Não adianta. Nada. E o que é a igreja hoje para você, a tua igreja? O que ela representa para você? Para mim, Seu ministério. o Ministério Manassés, para mim, é onde eu criei raiz ali, né? É sobre... Não é um ministério grande, mas é a presença de Deus tá ali, né? Porque a gente vai em tantas igrejas aí, você se sente vazio. Aquele montão aquela multidão de gente lá dentro, você não sente a presença de Deus. É verdade. Né, irmãos? E ali é a igreja, assim, não é pequena, né? Onde está a presença de Deus é o que se torna grande, né, no nosso meio, né? Isso E mesmo. ali eu costumo falar, teve uma irmã que falou assim, mas vai pintar a parede de branca, parece um hospital. Eu falei, mas lá é um hospital. É verdade. Falei, mas lá é um hospital. Sabe por quê? Porque eu fui curado tantas vezes ali que você nem imagina, irmã. A irmã ficou quieta na hora. Lá é um hospital, irmão. Eu fui curado tantas vezes que você nem imagina. E todas que eu vou lá, Deus sempre tira alguma coisinha de mim. Sim. Porque a palavra do Senhor, ela é pregada para tirar algo de você, não você tirar dela, ela tem que tirar de você. Ela tem que te confrontar. Confrontar, exatamente. Ela tem que te confrontar. Se ela te confrontar, é porque você realmente não está convertido, né? Você está convencido, né? Exatamente. Você sempre fala uma coisa pra gente, né? Sempre que a gente conversa, você conta uma história, né? Que é um termo, né? Uma gíria, né? Que é tipo, bate no peito, E a favela a balança. favela balança, né? Eu quero que você fale pro pessoal, né? O que é o bate no peito da favela balança e o que realmente, para quem tá nessa vida, né? Seguindo essa vida, né? Entrando nessa vida, né? O que isso significa, né? E o que ele vai achar com Cristo, né? Irmãos, é você que tá aí, do outro lado aí. Esse bate no peito, a favela balança, é sentir poderoso. Bati no peito, eu sou isso, eu sou aquilo, mas é aquele que se julga o fortão, o bandidão, quando vê a rota, a primeira coisa que faz é correr. Isso aí não tem como. Então, esse bate no peito é sentir poderoso. Bate no peito, a favela balança, porque é sentir voz ativa, isso, aquilo, outro. Isso é tudo ilusão. Sai dessa ilusão aí. É melhor você servir a Cristo, fazer a vontade de Deus que é a sua, viu, irmão? Porque eu fui fazer minha vontade, só bati a cara. Então, bati no peito, quem balançava era eu mesmo, eu que balançava. Eu aprendi isso daí. Então, eu fazia a vontade minha, só quebrei a cara. E agora faço a vontade de Cristo, sou muito feliz com isso. Esse é o recado. E quantos anos você já tá com Cristo, Robson? Da sua conversão? Já faz quantos anos? 2007, né? Até 2017, até 2024. Desde 2017. Né? Desde 2017. Melhor Sabe? assim, né? Você ficar fazendo conta, né? Jogar uma pergunta pegadinha, né? Pegadinha! Eu fico feliz. 7 anos, né? 7 anos. Eu tive 2 vidas, né? Eu tenho 2 identidades, né? Uma eu tive e hoje eu tenho. A do mundo, como eu falei, a do mundo é de 1977 e a de Cristo de 2017, né? Eu tenho 2 identidades. O do velho homem e da nova criatura. Verdade, maravilhoso. E, Robson, voltando ao assunto lá da pessoa que você não conseguia perdoar. Depois de Cristo, você perdoou ou não perdoou? Não, mas então, essa é a trajetória de tudo. Que tem a história. Isso aí, como eu falei, o Fernando perguntou a minha saída como foi. Minha saída foi dessa forma. Aí o pastor chegou para mim e falou assim, eu conheci o pastor Efraim, lá da favela da Catarina ali, né? Conheci ele, tive o privilégio de conhecer ele, abriu uma igreja. Aí o pastor Edmilson falou, Robson, essa pessoa, antes de eu começar a congregar, eu tinha visto ela por 2 vezes. E quando eu ia para falar algo para ela, numa distância assim, uns 3, 4 metros, e algo me segurava. Sabe quando você não consegue sair, parece que tá uma barreira ali que você não consegue sair. E eu olhava para um lado, para o outro, e não conseguiria sair. Eu vendo a pessoa e tudo, fui embora. Por 2 vezes me aconteceu isso. Aí o pastor chegou e falou para mim, ô Robson, vai ter um congresso lá na Catarina, lá na favela, e eu gosto de ir nesse lugar,
vai ter um culto lá que o pastor Efraim abriu a igreja, ele convidou nós, vamos. Falei, vamos, pastor, vamos. Chegamos lá 8 horas da noite, saí 11 horas, saí impactado, o culto maravilhoso, foi uma benção. Estou descendo a Mário de Campo, no mesmo lugar que aconteceu essa tragédia, no mesmo lugar. E Mateus 18, 21, 22, você que não consegue perdoar, vai um recado para você aí, Jesus, viu, irmão? Jesus que tem que te conceder esse perdão, você tem que liberar o perdão. E essa pessoa, eu estou descendo a Mário de Campo, o que aconteceu essa tragédia, em 2016, eu estou descendo a rua, escutando louvores dentro do carro, eu desci, eu vi o irmão Orlando. Desci, o irmão Orlando me viu, falou, irmão, você não sabe o que estão falando de você. Eu falei, de mim não, estou falando dele. Se dependesse de mim da forma que eu entrei, sairia pior. É dele que estão falando. Aí o Orlando falou, você sabe do que eu estou falando? Eu falei, você também sabe do que eu estou falando. Uma voz chegou para mim e falou, olha para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi a pessoa, conversando com 2 caras. A voz falou, vai lá e dá um abraço nela. Nossa. Isso foi no sábado à tarde. A rua, estava calor nesse dia, a rua do outro lado, todo mundo sabia do passado. Todo mundo sabia do passado, e estava lotado, que estava calor naquele dia. E eu desci, quando eu cheguei perto da pessoa, ela é escurinha, de cor, né? Ela ficou branca quando me viu, que eu cheguei perto dela. Falei para ela, fica em paz, me dá um abraço. Nossa. E eu abracei ela. Eu abracei. Meu Deus. Eu abracei ela e fiquei uns 5 segundos abraçado com ela. Quando eu soltei, ela começou a chorar. Aí ela falou assim, faz tempo que a gente dá esse abraço. Eu falei, não é do seu jeito nem do meu, é do jeito dele. É do jeito dele. Aí fui embora e tal. Aí, beleza. O Orlando falou, irmão, eu vi tudo. Eu vi a glória de Deus descendo ali, irmão. Orlando falando, eu vi a glória de Deus. Falei, glória a Deus. E você não sabe da maior, todo mundo do outro lado da rua viu a cena, não entenderam. Nossa. Tem que perdoar, né? Eu entendi tudo, mas o pessoal lá não entendeu. Falei, glória a Deus. Eu entendo, porque aquelas 2 vezes que eu queria falar com ela, Deus estava preparando algo muito importante. Preparando algo para a glória de Deus, né? Para o nome dele ser glorificado. Aquelas 2 vezes que eu vi ela, que eu tentei ir, que eu não consegui, porque Deus já estava procurando algo, preparando algo especial. E aquilo ali foi muito especial para Deus, né? Verdade. Para mostrar para o mundo a transformação das nossas vidas, né? E ele mostrou para o mundo ali a transformação na minha vida, né? Verdade. Jesus nos perdoou, né? Jesus nos perdoou. É o que eu costumo falar, né? Nossos feitos matou Jesus. E os feitos dele deu para nós a vida. A vida. E a vida eterna. O que nós fizemos matou Jesus. O que ele fez por nós, deu vida para nós. É. Né? O que ele fez para nós, deu vida. Eu quero que você conta pro pessoal aqui, que eu achei muito legal, porque assim, o Senhor, depois a gente vai entendendo, né? Antes a gente estava conversando antes de começar, e o Senhor sempre tem um propósito, né? Nas coisas que ele faz. A gente não entende, principalmente antes de conhecer. E aí, você tava contando uma história pra mim, né? Tipo, hoje eu entendo, né? Naquele momento você entendeu, porque o Senhor te falou, tá vendo? Porque eu te coloquei dentro da cadeia. Conta essa experiência, né? Que você teve com Deus ali, que foi muito forte, né? Porque teve um propósito essa sua ida pra cadeia, né? Pra Jesus, né? Conta aí pra gente. Nossa, é maravilhoso. Eu chorei de emoção ali, fiquei feliz pelo fato de ter acontecido aquilo lá. Como eu falei pra Aline, Deus, ele coloca você numa situação que ele vai te ensinar, ele vai fazer você passar num lugar para você ter um aprendizado com aquilo ali, para você se adaptar com aquele lugar, pegar um costume com aquele lugar. Ele fez com José, fez com Moisés, e da mesma forma ele fez com Daniel. Ele colocou no meio para ter a convivência, a sabedoria, né, o conhecimento daquilo lá, para ele saber do que ele está falando, para apresentar o Deus vivo, né? Então, para a minha vida foi da mesma forma, eu fico pensando nisso, a maravilha que Deus fez, porque eu não entendia a minha ida para a cadeia, eu não entendia, e Deus foi me ensinando, explicando para mim o motivo e o porquê que ele me levou lá, e hoje, porque eu sou hoje, né? Porque o que ele queria na minha vida hoje. Eu estava descendo onde eu trabalhava, eu trabalhei mais de
mais de 15 anos nesse lugar, e quando eu saí da cadeia, eu era funcionário ainda, eu trabalhava por conta. Hoje, para a glória de Deus, Deus me abriu uma porta, eu trabalho por conta. Para a glória de Deus, tenho meu CNPJ, glória a Deus por isso, sou muito feliz por isso. Hoje eu tenho meu CNPJ e, para a glória de Deus, eu sou muito feliz por isso. E eu estou descendo na feira, tem uma feira perto da Feira Livre ali, tem uma feira de sexta-feira. E eu estava indo para arrumar acho que era um HR, não sei que carro que era, eu estou passando dentro da feira e eu tenho um problema de audição, que lá em Rondônia entrou um besouro dentro desse ouvido, eu escuto muito pouco aqui. Se eu tampar esse ouvido aqui, não escuto quase nada. Mas já saiu daí já o besouro, né? Não, saiu. Então ele danificou os tímpanos, né? Ele danificou os tímpanos. Aí eu tô descendo a rua e eu escuto o rapaz falar com clareza, ele não estava perto, ele estava distante. E eu tô descendo assim e ele falou desse jeito assim: como que um pastor vem falar para mim de cadeia se ele nunca foi preso? E eu desci a rua, atravessei a rua, entrei lá dentro do terreno. Quando eu parei assim perto do carro, eu perguntei ao senhor, mas por que ele está falando isso, senhor? Por que ele está falando isso? O senhor falou assim, sabe, agora você está entendendo por que eu coloquei você lá dentro? Eu comecei a chorar. Nossa. Chorar de alegria. Falei, obrigado, Jesus. Obrigado. Hoje eu entendo por que o senhor me colocou lá dentro. Para mim ter autoridade e saber do que eu estou falando. Quando eu for evangelizar alguém que seja criminoso, seja usuário, para eu ter autoridade e saber daquilo que eu estou falando. Não falar coisas da minha mente ou alguém passou para mim, mas sim o que eu vivi. Para mim estar passando para os demais. Então, o meu sonho, o meu objetivo, como Jesus falou, é pregar o evangelho a toda criatura. Porque o pessoal que está no meio, né, dessa vida ainda, acha que é muito fácil a gente falar de Jesus, né? Mas quando vê alguém assim e vê a transformação, porque você trocaria essa sua vida de hoje pela que você vivia lá mesmo, morando na mansão. Então você tem propriedade para falar, né? De jeito nenhum. Eu não troco, não, porque eu não tinha paz, né? Eu não tinha paz, eu vivi uma vida enganosa. Uma vida, vamos dizer, iludido com a vida que eu vivia. Eu era iludido. Pra você ter ideia, ali, né? Eu saí do crime, que vê como Deus é maravilhoso. Eu saí da vida do crime. Eu saí do crime, eles me devendo 60 mil reais. 60 mil reais. Eles me devendo. Você vê como Deus é maravilhoso. E sabe quanto eu peguei desse dinheiro? Nem um centavo. Glória a Deus. Nem um centavo. Sabe por quê? Porque é dinheiro amaldiçoado, dinheiro que destrói vidas inocentes. Então, se eu pegasse esse dinheiro, eu não ia me sentir bem, eu ia estar em paz. Eu não peguei R$1. E você vê como Deus é maravilhoso. Tem um rapaz que estava conversando comigo, ele é traficante, ele conversando comigo, falou assim, ô Robson, e aquele dinheiro lá que fulano está te devendo? Eu falei para ele assim, fala para fulano ficar em paz. Ele me deve nem um centavo. Eu tenho mais Deus para me dar do que o diabo tirar de mim. Falei para ele. Eu não quero nem um centavo, irmão. Fala para ele que ele me deve nada. Ele não deve nada. Nossa. Então, eu sou muito feliz pelo pouco que eu tenho, porque eu tenho muito mais do que muitos que têm e não têm Cristo. Eu tenho Cristo. Eu sou feliz por isso. Antes eu dormia perturbado, acordava perturbado. Hoje eu durmo em paz e acordo em paz. A minha alegria era momentânea. Eu estava no bar ali, dando risada, não sei o que e tal. No outro dia, quando eu acordava, uma decepção. Só Deus. Hoje, da forma que eu deito, eu acordo. Eu durmo em paz e acordo em paz. Antes eu dormia perturbado e acordava perturbado. Não adiantava nada tudo aquilo, né? Não, é tudo ilusão. Não adiantava nada, é tudo ilusão. É tudo ilusão. Tá caminhando pro final, né? Deixar que a gente fala muito, né, Robson? Muita história para contar, mas o diretor tá falando para falar no microfone aqui, ó. Glória. O apresentador não fala no microfone, é difícil. Exato, assim, né? É difícil. Tá, Deus. Qual que é o papel que você acha para a igreja hoje? Qual que é o papel da igreja hoje receber essas pessoas, né? Pessoas assim que nem era você que estava nessa vida, né? Como que você diz para as igrejas como elas têm que receber essas pessoas?
Como você vê, né, isso? Está faltando alguma coisa nesse acolhimento, né? Como que os pastores têm que agir? Porque é uma situação delicada para não voltar, né? É que a gente estava até conversando vindo para cá, né? É muito fácil, né, para você cair de novo, pra você até se firmar. Como que você vê isso? Assim, falta alguma coisa dos pastores, né, desse acolhimento? Como que precisa ser, assim, o papel da igreja nesse... O papel da igreja, ele tem que abrir os olhos espirituais. Muitos vê pelos olhos carnais. Então, a oportunidade que o irmão precisa da igreja e não é dada. Isso eu tiro por mim mesmo. E eu vejo muitos aí exemplo. Que muitos ali... Você vê que Deus, Jesus, ele quando ele de repente, ele coloca lá um mendigo lá para se apresentar à sua igreja. Se você não receber bem aquele mendigo, Deus está vendo, irmão. Você não está recebendo a ele, né? Você não está recebendo ele. Porque ele, na palavra, ele fala: tive fome, me deste de comer, né? Tive sede, me deste de beber. Tive nu, me vestisse. Então, nós temos que olhar com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. E muitos, infelizmente, olham com os olhos carnais. E os irmãos que querem ter uma oportunidade ali, é aquilo também, a gente não pode generalizar, que tem uns que não querem nada com Deus, né? Exatamente. Mas se a gente olhar com os olhos espirituais, Deus vai dar discernimento para nós. Isso aí é fato. Você não, mas dá uma chance, né? Porque Deus deu pra gente, né? Com certeza. A gente, teve um caso mesmo que eu estendi a mão para um rapaz, eu estendi a mão para ele sair das drogas, evangelizei, falei muito dele. Mas é aquilo, como eu falei, se ele não quiser, eu fiz tudo, eu tirei ele da rua, coloquei dentro da oficina. Pra você ter ideia, para ele morar dentro da oficina. Infelizmente, o que era para partir dele não partiu. E eu fico feliz assim, porque eu tive os olhos espirituais, eu estendi a mão para ele, como Deus estendeu para mim. Da forma que Deus fez comigo, assim, de ter estendido a mão, ter me dado a oportunidade, ter mostrado, eu fiz para ele também. Porque Deus quer que a gente faça isso. Eu estendi a mão para ele. E, infelizmente, ele não quis a mudança, né? Não quis, mas eu tô orando para que isso aconteça na vida dele. A mudança tem que querer, né? A Com pessoa certeza. Tem que querer, não adianta, vou entrar na igreja vai acontecer um milagre na minha vida. Né? Jesus estendeu a mão para você e você quis, né? Não foi uma transformação da água pro vinho, assim, né? Vai botar a mão, a partir de hoje o Robson vai sair dessa vida, você quis. Com certeza. Você olhou para ele, você teve a oportunidade, porque Jesus, ele dá oportunidades, né? Ele fala, ele mostra, ele aparece, ele vem, ele dá sinais e cai de você, né? Querer fazer algo, né? É interessante fazer esse negócio da igreja, né? Igreja é muito lindo, né? Igreja, né? Entrou na igreja é fumante, vai parar de fumar, que milagre lindo, né? Até o alcoólatra, parou de beber, lindo, né? Mas aí entra alguém que era, né? Esse criminoso, aquela coisa, entrou na igreja, acabou de sair da casa e entrou na igreja. Como é que a igreja se porta? Né? Deus me livre esse cara aqui. Né? Não, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Exatamente, né? Porque a gente também veio de um mundo sujo, né? E o Senhor batendo na nossa porta, vamos falar da nossa história, né? Mas e aí? Como que a gente, né? Nós aqui, nós três, né? Como líderes de uma igreja, se portaria numa situação dessa, né? Você acha que o Senhor espera algo, né? Como você disse, a oportunidade a gente tem que dar. A pessoa não quis. O Senhor bateu na nossa porta, mas a gente abriu para ele entrar. Se a gente não quisesse, hoje a gente não estaria aqui. Porque ele não força ninguém, né? E Apocalipse fala, né? Eis que eu estou à porta e bato, né? Se você abrir sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, você deixa de ser uma pessoa só, você passa a ser duas pessoas, né? Verdade. Que além de você, mais Cristo sobre a sua vida. Então, é um fato muito interessante. Como eu falei, tem um rapaz, na cadeia tinha droga, quando eu entrei, droga de tudo quanto é, até pelos ralos entrava droga. Aí, o que aconteceu? Teve tranca elétrica e automaticamente colocaram o raio-x. Aí ficou escasso, a cadeia ficou sem droga. E um certo dia, Jeremias 17:9 vai falar o que eu vou te falar. Eu estou passeando na quadra, eles falam pedalar, vamos pedalar na quadra. Ficar rodeando na quadra, pedalar, vamos dar um pedal na quadra. E a gente ia, né? Aí chegou um irmão e falou: irmão, hoje eu tenho uma convicção que eu parei com a droga. Eu falei: é mesmo? Por quê, irmão? Aí, irmão, eu falei: irmão, você está enganado com o seu coração.
A Bíblia fala em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração do homem corrupto. Quem conhece o nosso coração é só Deus, irmão. Infelizmente, eu não posso falar o mesmo. Eu falei, eu não posso, porque se eu falar, eu vou estar enganado com o meu coração. E eu vou te mostrar que você está enganado com o seu coração. Eu vou te fazer uma pergunta. Tem droga na cadeia? Ele falou, não. Eu falei, tá vendo? Já começa por aí. Não tem como, né? Como é que você pode afirmar uma coisa que você não está convivendo com ela? Verdade. Eu falei, tá vendo, irmão? A Bíblia é certeira no que ela fala, irmão. A Bíblia não tem meio termo. É aquilo e acabou. Então, o que acontece? Você está enganado com o seu coração, irmão. Tá ou não tá? Tem droga aí? Eu não vou falar o mesmo, porque se eu falar, eu vou estar enganado com o meu coração. Eu só vou ter certeza quando eu conviver com ela. Aí eu tenho certeza que eu parei. Caso contrário, não tem como. Você tá ou não está enganado com o seu coração? Eu falo, você está certo. Eu falei, eu não, a Bíblia. A Bíblia está certa. Vocês veem em casa, né, pessoal? Que maravilhoso, né? As histórias que a gente escuta. Né, o Robson aí trazendo esse testemunho aí maravilhoso, né? Se pudesse, a gente ficava aqui conversando horas Verdade. e horas, né? Porque tem muito assunto, muita coisa, né? Já vamos elaborando o convite aí para um segundo episódio, né? Glória a Deus. Parte glória a 2, Deus. né? Glória. Mas, Robson, pra gente fechar, né? Eu quero que você pegasse, falasse pro pessoal que tá em casa, né? Para quem tá nessa vida, né? Quem já às vezes tem a mãe que tá na igreja, né? Aquela oração, aquela coisa, porque todo mundo tem a oportunidade, Jesus está aí, né? É muito impossível alguém não ouvir, né, sobre Deus, sobre Jesus, né? Eu queria que você desse um recado, né, para essa pessoa que tá nessa vida aí, né? Falasse algo para ela, né? Que tipo, que essa vida não vale a pena, né? O que vale é o agora, né? Com Jesus. Né? Você dá o microfone aberto aí para você. Amém, glória a Deus. Irmãos, você que está do outro lado aí, cara, não se ilude com isso aí, não. Sabe disso aí. Quando Adão pecou, ele tinha, antes dele pecar, ele tinha direito a tudo, comer tudo que ele quisesse comer, ele comia. Quando ele pecou, Deus falou para ele, agora tu comerás do suor do seu trabalho. Trabalhe, irmão. Seja digno, vá trabalhar para você ter o seu dinheiro digno. Lícito, coisa lícita, não ilícita. Porque eu trabalhava, troquei a minha profissão para viver na vida do crime, quebrei a cara, destruí o meu casamento. Minha esposa, hoje eu estou 21 anos com ela junto. Para a glória de Deus, ela me ajudou muito nisso daí. Hoje eu entendo que Deus colocou ela na minha vida. Saia dessa ilusão, você está aí destruindo a sua vida, está acabando com o seu casamento, acabando com a sua saúde, está destruindo você por completo, irmão. Então, enquanto é tempo, irmão, põe isso na sua mente, só Deus. Enquanto é tempo, entregue seu caminho ao Senhor, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, é o único. Não existe outro caminho, não. Sai dessa ilusão aí, esses caras com essas motonas, esses carrão. Sai disso aí, irmão. Eu vivi tudo isso aí. Vivi tudo isso aí e não era feliz. Eu era perturbado, não tinha paz. Hoje eu tenho paz para a glória de Deus, que Deus me deu paz, me deu saúde, reconstituiu minha família, trouxe a minha família de volta. Hoje eu posso falar que eu amo a minha esposa, eu amo de coração mesmo, que o amor de antigamente era o amor de boca para fora. Hoje é o amor de coração. Hoje eu posso falar que eu amo ela, porque Deus me ensinou o verdadeiro amor. Deus me ensinou. Então sai dessa vida aí, para de usar droga, para de se envolver com crime, isso aí não vai te levar a nada, porque as consequências, irmão, ele vai vir. Eu paguei centavo por centavo, tá? Eu fiquei 3 anos preso em Diadema, 3 anos preso, paguei mais um aquileirinho do lado de fora, fiquei mais 3 anos assinando, 3 meses ia lá no fórum assinar. Então, tudo que a gente faz, irmão, eu já estou te deixando um alerta aí, tudo que você faz, você vai colher o que você vai plantar. Então, plante coisas boas, tira essa ilusão da sua mente aí, foca nas pessoas que te dão oportunidade, foca nas pessoas que te dão objetivo, porque eu não tinha objetivo nenhum, estava sem direção. E Deus lá em Diadema, ele me deu a direção da vida, o que é amar de verdade, o que é viver a vida de verdade. E não se ilude com isso aí não, irmão. Pare com isso aí. Você só vai destruir sua vida. Vai ter consequências que você vai chorar, sua alma vai chorar, você preso, chorando, pedindo, clamando,
e a gente tem que aproveitar as oportunidades, oportunidade boa, que amigo você não tem não, pode tirar isso da sua mente que amigo você não tem não. Eu tinha mais de 300 milhões de amigos, era amigo de tudo quanto é lugar, onde chegava no embalde tinha amigo. Amigo que batia nas costas, ou isso ou aquilo. Quando eu fui preso, mandou um palitinho de fósforo. Um palitinho de fósforo queimado, viu, irmão? Então você já fica alerta aí nisso aí, que você está pensando aí, tá, irmão? Toma muito cuidado, que as consequências vêm. Deus não é culpado dos seus atos. Os seus atos, o que você planta, é o que você vai colher. Os seus atos, você são culpado pelos seus atos. Deus não é culpado, não. Mas ele te perdoa. E enquanto é tempo, porque você que está pensando em roubar, toma muito cuidado. Porque você pode ir e quem te garante que você vai voltar? E a volta, quem te garante? Quando você vai para a igreja, Deus garante a sua volta. Entendeu? É diferente. Quando você vai assaltar, fazer algo, quem garante a sua volta? Você mesmo? Se você trombar uma rota da vida aí, se você trombar um rocão da vida, será que você vai voltar, irmão? Você já parou para pensar nisso? E se você realmente, verdadeiramente ama sua mãe, honre sua mãe. A mensagem, a Bíblia deixa bem claro, honre seu pai e sua mãe. Você verdadeiramente está honrando sua mãe e teu pai? A Bíblia fala porque a gente temos que honrar os nossos pais. Você está verdadeiramente amando a sua mãe, amando o seu pai, os seus filhos? Porque se você amar sua esposa, você não trai ela. Se você amar sua esposa, você não bate nela. Se você amar sua esposa, você não mente para ela. Se você amar sua mãe, você não mente para sua mãe. Você não engana sua mãe, você honra sua mãe. Se você amar os seus filhos, você vai dar bom exemplo para eles. Dê um bom exemplo para os seus filhos. Porque nós somos espelhos dos nossos filhos. Eles vão olhar para você e vai se espelhar em você. Não é no mundo que eles vão espelhar, não. Quem está 24 horas dentro da sua casa é seus filhos, é a sua esposa. Então seja exemplo dentro de casa. Dá um bom testemunho para a sua família. Não bate na sua esposa. Quando eu estava na vida do crime, eu tinha esse conhecimento na minha mente. Eu falei, eu não sou doido não, eu vou bater na minha mulher, eu durmo do meu lado. E se der uma louca na cabeça dela, eu dormindo, ela meter a faca no meu pescoço, como é que vai ser? Cadê o brabão? Cadê o valentão? Ela mete uma água quente na minha cara, e aí? Cadê o brabão? A gente tem que ser brabo, não, tem que ser amar a pessoa que está do seu lado. Ame ela. Eu estou 20 anos com a minha esposa, 21 anos. Pergunta quando foi que eu levantei a mão para ela. Estou com meus filhos, pergunta para meus filhos, o Nicolas, de 19 anos, e o Miguel, de 9. Pergunta para algum dos dois quando foi que eu levantei a mão para eles. Pergunta. Isso é exemplo, tá, irmão? Porque na minha infância eu não tive isso que eu estou passando para meus filhos. Porque mesmo na vida do crime, eu tinha essa consciência que eu não poderia bater no meu filho. Bater na minha esposa, jamais. Porque se você bate na sua esposa, irmão, se você maltrata a sua esposa, você está plantando aquilo que você vai colher. Você não vai colher boas coisas. Então, dentro de casa, dá um bom exemplo. Ame a sua esposa, ame os seus filhos. Dá um bom testemunho dentro de casa, para Deus prosperar na sua vida. Em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. E esse foi top, Olha, hein? mas que aula que nós tivemos aqui Não hoje. é? Olha só essa aula aqui no final agora. Você Eu viu? tinha isso na minha mente. Tá vendo? Tô falando, ó. Burro é aquele cara que bate na sua esposa. Ele se acha machão, mas daqui a pouco tá dormindo. Poxa, aí a mulher dá uma louca, ela mete a faca no peito do fortão, e aí? Quando acorda, ele nem acorda e tá lá com a faca. Tá o recado aí para quem tá nessa vida, né? E Robson, quero te agradecer. Tá? Muito obrigado mesmo por estar aqui, né? Espalhando a palavra de Deus aí para todas as pessoas que estão assistindo. Que esse é o propósito daqui, né? É espalhar a palavra e trazer histórias, né? E o Robson, como bem o Robson falou aqui, né? Ele era preso no mundão que ele vivia, né? Carrão, de drogas, de tudo, né? Do crime. Ele era preso lá. Lá ele era preso. Hoje, com Jesus, ele é livre, né? É o nome do nosso podcast, né? Sejam livres. Hoje eu posso falar que eu sou livre, né? Hoje eu sou livre.
Porque hoje eu posso falar não para as drogas, posso falar não para as bebidas e não para a prostituição. Isso é a verdadeira libertação, né? Eu sou livre. Eu posso falar, eu sou livre de falar não para a droga. Eu sou livre de falar não para a bebida. Eu sou livre de falar não para a prostituição. E eu sou livre para falar para minha esposa o quanto eu amo ela. Glória a Deus. Tá apaixonado esse pastor aqui, hein? É porque a Bíblia fala que eu e minha esposa, nós somos uma carne só, né? Verdade. Teve um certo dia que eu estava, no sábado eu não trabalho, né? Devido, eu trabalho a semana toda e no sábado eu reservei para estar com minha família. Eu não tive essa oportunidade, né? Eu vi mais no mundo, eu não tive essa oportunidade de dar um espaço, para ter um espaço para minha família. E eu reservei, Deus tocou meu coração de deixar esse espaço para minha família. No sábado eu vivo para minha família. Sim. Sábado e domingo para minha família. E um certo dia eu estava dormindo, eu acordei no sábado de manhã, né? Acordei e falei assim para ela: você está feliz? Eu perguntei para ela: você está feliz? Aí ela falou: por quê? Falei: a Bíblia fala que eu e você somos uma carne só. Se você estiver feliz, eu também estou feliz. Se você estiver triste, eu estou triste, né? Aprendeu, né? Recebe. Aprendeu, Mostra né? essa unção aí, pastor. E ela ficou sem entender, né? E hoje ela entende, né? Que eu acordo, ela às vezes faz o café lá, eu vou, faço um café. Tá aprendendo, né? Aprendendo, né? Que bom. Mas isso aí é coisas que Deus nos ensina, né? Que nós temos que o cristianismo ele tem que doar, não querer. Ele muito quer. Na verdade, nós temos que doar o nosso louvor, a nossa adoração para Deus. E dentro de casa da mesma forma, nós temos que o nosso amor nós temos que doar para nossa família, né? Nós temos que ser exemplo na nossa família, porque se você não governar dentro da sua casa, como é que você quer governar algo fora? Se você não tem uma estrutura de governo dentro da sua casa, como é que você vai governar fora? Né? Por isso que eu estou falando. O verdadeiro pastor é aquele que dá um bom testemunho. Que lê a palavra, fazer teologia e tudo, isso aí, muitos fazem isso daí. Mas aí você mais vê a gente no altar traindo, né? Espancando as suas esposas, maltratando seus filhos. Então, isso daí vale muito. Vocês que estão aí, ó, com seus pastores, observe a vida deles. Não é porque é um líder, não, que você tem que viver habitolado com o que o pastor fala. Deixa de falar, não. Estuda a vida dele também. Vê como é que está a vida dos seus pastores. Vê como é que está a atitude dele dentro de casa. Para você realmente chamar ele de pastor, considerar ele como pastor. Para ver com quem você está sendo ensinado, né? Instruído. Para ver se tá bom para sua vida ou não. Não vai pegando qualquer um aí achando que só porque fala bonito, canta bonito, vai exaltando um homem aí que você vai quebrar sua cara. É verdade. Vai quebrar sua cara. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um episódio. Aguardem os próximos episódios aí. Agradecer mais uma vez a Vil, né? Por estarmos aqui. E não se esqueçam, né? Assistam os outros episódios, a nossa história. Vamos ter mais convidados aqui. Se inscrevam no nosso canal, nas nossas redes sociais, no Insta, no Face, né? E até o próximo. Exatamente. Robson, obrigado mais uma vez. Robson, né? Lá já. Mulher objetiva, né? Fernando, eu costumo falar, não me agradeço, não, irmão. Porque eu não estou para fazer minha vontade. Eu agradeço ao Senhor, né? Mas porque eu estou para fazer a vontade dele, né? Obrigado, Robson. Obrigado mesmo. E pessoal de casa, você ouviu a Aline? Fecha aqui. Cadê a produção? Fecha aqui, ó. Se inscreve. Se você chegou até aqui, você pode clicar no botãozinho que é para espalhar a mensagem. E compartilha, né? E compartilha. Compartilha para todo mundo. Se você está assistindo aqui, né, você tem na igreja, com certeza você tem um grupo da tua igreja. Pega esse link, coloca lá e fala: olha a história desse homem. Eu trouxe o Robson aqui hoje, né? Trouxe o Robson aqui para a gente falar: olha a história desse homem. Você tem que fazer Jesus faz, né? Olha a história que Jesus faz. Então é isso, gente. Até a Muito próxima. obrigado. Tchau, Até a tchau. próxima.